Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. Nós temos a cultura de colocar Jesus no centro, comunicar que a razão de ser igreja é Jesus e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. Nós temos a cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus fala em Lucas 5,31 que Ele veio para os doentes e não para os perfeitos. A cultura da generosidade. O ato de dar está no coração dos que fazem parte da semente. E fazemos isso com alegria, mesmo com aquelas pessoas que nem conhecemos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não fazemos de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. Nós temos a cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. Se chegamos até aqui, é por causa de Jesus. Nós temos a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos arriscar, ousar e fazer diferente. Eu creio que, seguindo essa cultura, todos esses pontos, nós nos tornaremos uma grande igreja nesse estado. Boa noite a todos, graça e paz. Eu não gosto desse vídeo aqui. Eu sou muito bonito pessoalmente, mas fico péssimo assim, filmado, fotografado, sabe? Vou pedir para a gente fazer outro, né? Não fiquei bem, realmente. Mas quero trazer uma palavra desafiadora ao teu coração hoje. Se você está preparado para ser desafiado, então preste atenção aqui, porque hoje nós vamos falar que é possível realizar a missão. É possível realizar o sonho que Deus colocou no teu coração. É possível você colocar em operação aquela ideia, aquele insight que Deus te deu. É possível você fazer qualquer coisa. Nada é impossível. E aquelas pessoas que pensam assim, as pessoas que sentem assim e que agem por essa fé, são as pessoas que realizam coisas que você ainda não realizou. São as pessoas que conquistaram coisas que você ainda não conquistou. Elas são iguais a você, nasceram iguais a você, iguais a mim, mas agiram, creram, pensaram, realizaram e não se deixaram paralisar por falta de fé. Então hoje eu quero trazer essa palavra de desafio ao nosso coração. E eu convido você a abrir em 1 Samuel capítulo 14. Vamos ler do 1 a 10. Primeiro Samuel 14, 1 até 10. Está escrito assim, já está aqui atrás. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma pedra aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozez, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimais, e a outra para o sul, defronte de Gibeá.
Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição dos incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no teu coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e assim nos será por sinal. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor estava presente neste dia aqui, desse momento em que aconteceu essa história, em que esse moço, Jonatas, filho de Saul, foi e realizou algo impossível, mas só conseguiu realizar isso porque o Senhor era com ele e ele tinha consciência disso. Por isso disse ao moço: o Senhor vai nos dar um sinal, se vai nos entregar ou não vai nos entregar esses soldados. Eu te peço, Deus, nessa noite, que a mesma consciência que Jonatas tinha da tua presença naquele dia, da tua presença naquele tempo, da tua presença naquele momento na vida dele, todos nós tenhamos também, todos nós entendamos que o Senhor é, o Senhor está, o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor está presente na nossa vida, e retira todo o medo, toda a covardia do nosso coração, Senhor. Retira toda paralisia mortal que muitas vezes nos acomete e nós deixamos de realizar tantas coisas para o Senhor. Que assim seja hoje, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de uma das mais brilhantes proezas militares da Bíblia. A Bíblia relata muitas guerras, muitas batalhas, mas esta aqui tem algo especial. Jonatas ataca um exército inteiro somente com o seu escudeiro, só ele e um outro rapaz. O exército filisteu estava no alto da montanha e eles tiveram que escalar a montanha, subir a montanha para lutar com aquele exército. Jonas resolveu cumprir essa missão. Ele se deu essa missão, ele viu a necessidade. Israel estava em guerra, Israel estava em batalha, sendo atacado por outro povo, e ele então, vendo a necessidade, se dispôs a fazer alguma coisa. Ele resolveu agir, mas a missão era impossível. 2 contra um exército, era impossível a missão. Mas acontece que, como eu acabei de dizer na oração, Deus estava com eles, e ele tinha consciência disso. Para Deus, nada é impossível, simplesmente não há nada que Deus não possa fazer. E eu gostaria que você considerasse hoje o seu chamado, a sua vida, a missão que você acha que tem, aquilo que Deus colocou no teu coração sobre algo que você deva ou não fazer, algo que tira o sono, algo que está na tua mente, no teu coração há anos e você ainda não realizou, algo que Deus tem cobrado de você, algo que Deus mesmo tem feito você pensar. Eu não sei se você tem, se você sente isso, se você almeja alguma coisa assim, mas eu estou falando para você que sente isso. Aí você pode dizer: eu não sinto nada. Eu lamento, você deveria sentir. Você deveria estar imbuído de alguma missão, de algo que vai mover a tua vida, porque senão estaremos vivendo sem objetivo. Se não temos uma missão, não temos um projeto, não temos algo a fazer, algo a alcançar, para que estamos vivos? Para que estamos vivendo? Então é para todos essa palavra.
Eu gostaria que você pensasse nisso agora. O que você deseja fazer na sua vida? Que objetivos você deseja alcançar? Onde você quer chegar ou aonde você quer chegar? Você já paralisou? Mesmo sendo um jovem, você está vivendo cada dia, está vivendo o momento, não pensa no amanhã, no futuro. Como está o teu coração em relação a isso? Eu quero te dizer hoje que os sonhos que o Senhor plantou no teu coração são completamente possíveis. Todos eles, mesmo que para você pareça algo difícil, algo impossível, são completamente possíveis, porque afinal de contas, o impossível é apenas uma opinião. É apenas a opinião de alguém, pode ser a sua. Impossível é uma questão de opinião. Temos exemplo dos 12 espias que foram visitar a terra de Canaã, antes de eles entrarem lá, e eles foram averiguar, foram olhar a terra, ver o povo que morava ali. 10 voltaram dizendo assim para Moisés: a terra é uma terra que devora os seus moradores. Existem gigantes lá, e aos olhos desses gigantes nós somos como que formigas, gafanhotos. O medo era tão grande que eles já estavam vendo até pelos olhos dos gigantes. É impossível entrar, é impossível vencê-los. E aí 2 dos 12, Josué e Caleb, disseram assim: vai ser fácil, nós vamos derrotá-los como a um só homem, Deus é conosco, vamos entrar. Quais deles estavam certos? Entende? É uma questão de opinião apenas. Para alguns, uma tarefa, um objetivo é impossível porque ele pensa assim. E para outro é completamente possível simplesmente porque ele pensa assim. O que nós pensamos define o que nós conquistamos. O que nós pensamos, da maneira que nós pensamos, define aquilo que nós vamos alcançar. O impossível é apenas uma questão de opinião. Napoleão Bonaparte, general francês, disse uma vez que o impossível não fazia parte do seu vocabulário, mas às vezes faz parte do vocabulário dos filhos de Deus. Às vezes nós que temos um Deus tremendo, estamos sempre pensando ou articulando essa palavra: é impossível. Não deve fazer parte do nosso vocabulário. Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada, essa mesma que nos ilumina hoje, ele tentou mais de 1000 vezes, mudando os materiais, mudando a forma de fazer. Ele colocava um filamento de um determinado material, queimava, ele dizia: não deu certo. Sabe o que ele disse? As pessoas que pensam que é impossível não deveriam atrapalhar as que estão tentando. Você está tentando? Você está tentando? Ou você já se deu conta, você já se convenceu de que é impossível chegar lá onde você deseja? Chegar lá onde Deus colocou no teu coração. É só uma questão de opinião. Não há impossíveis para Deus. A nação de Israel estava em guerra com os filisteus, mas o rei e os sacerdotes e os soldados estavam descansando. Estavam lá distante da batalha, descansando, ninguém estava fazendo nada. A nação estava em perigo, mas todos estavam inertes, parados, sem fazer nada, como muitas vezes nós ficamos. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para realizar, tanta coisa que nós precisamos nos mexer, nos mover em fé, e às vezes estamos parados, inertes, só vendo outros tentarem, outros fazerem acontecer, outros lutando, outros crendo, mas alguns parados. Entende o contexto? Você não foi feito para isso, para viver parado. Você foi feito para crer e agir e conquistar para a glória de Deus. Jonatas, vendo a passividade do povo,
vendo a passividade do rei, a passividade dos sacerdotes, vendo que ninguém estava fazendo nada, ele então resolve fazer alguma coisa. Ele diz assim: podemos fazer alguma coisa nesse momento. E aí nisso nós podemos aprender algumas qualidades desse jovem. A primeira delas é a qualidade que Jonatas tinha, que levou a agir: iniciativa. Jonatas era alguém de iniciativa. Se você quer alcançar os seus sonhos, suas promessas, a sua missão, você precisa ter iniciativa. E o que é iniciativa? É começar, é fazer sem ninguém lhe mandar, sem ninguém lhe empurrar, sem ninguém lhe convencer. É você simplesmente se pôr a agir. O mundo está enfrentando uma praga, uma peste, uma doença maior do que o corona. E essa praga, essa doença se chama apatia, preguiça, passividade. As pessoas estão morrendo na passividade, na apatia. Tudo está desmoronando ao seu redor e as pessoas ficam olhando, simplesmente vendo o que está acontecendo. E é preciso reagir, é preciso se mover, se mexer. O sonho é possível, mas precisa ter iniciativa. Comece a andar, dê o primeiro passo, comece a agir de acordo com aquilo que você crê. E se você não crê, comece a crer, porque a falta de fé não credencia ninguém. Amém? A falta de fé não credencia ninguém a nada. Creia, se mova em fé e comece a agir, dê o primeiro passo. Uma grande jornada se vence quando começa a dar o primeiro passo. Você vai falhar 100% das vezes que você não tentar. Compreende? Você vai falhar todas as vezes que você não tentar realizar alguma coisa. Sabe a história do vendedor? O não já tem, não é, Neide? O não já tem. E tem muita gente que não se põe a realizar nada porque não está feito. Se estivesse feito, não precisava ser feito, amém? Precisa ter iniciativa. Para colher, preciso primeiro plantar. Para receber, precisa primeiro pedir. Para você terminar algo, precisa primeiro começar. É preciso ter iniciativa. Ninguém mandou Jonatas fazer aquilo. Ele simplesmente resolveu cumprir aquela missão. Ele simplesmente resolveu agir, ter iniciativa para fazer aquilo que ele fez. Para subir o alto da montanha, eu disse que eles tiveram que subir a montanha para guerrear. Eles tiveram que passar por duas pedras. O nome da primeira pedra era Bozês, significa ponte aguda, significa espinhosa. Então a primeira pedra era pontiaguda e espinhosa. E a segunda pedra, chamada Sené, é igual a uma escorregadia. Então eles vão pela primeira pedra, Bozês. Cada vez que Jonatas e o seu escudeiro, eles colocavam as mãos e os pés naquela pedra, eles sentiam dores, porque era pontiaguda, causava sofrimento, havia sofrimento naquela empreitada. Preste atenção numa coisa, meu querido: a missão é possível, chegar ao seu objetivo é possível, fazer aquilo que Deus colocou no teu coração é possível, a promessa é possível, o sonho é possível, mas não é de graça. Não é parado que vamos conquistar, não é sem agir que vamos vencer. A missão é possível, mas você tem que pagar o preço. A missão é possível, mas tem que haver sacrifícios. Jonatas estava disposto a se ferir naquela rocha para chegar ao topo. Vai haver momentos de dor, sofrimento na tua jornada, provações, tempestades, mas Deus, Ele tem a disposição de te sustentar nessa caminhada. Então, não pare porque há sofrimento, não pare porque é difícil, não pare porque há dor, não pare. E muitos param por isso, querem as coisas fáceis. Preste atenção, anote isso em algum lugar. Quando você não está disposto a sacrificar,
a se sacrificar pelo que você quer, o que você quer será sacrificado. Compreende? Quando você não está disposto a se sacrificar para alcançar aquilo que você quer, é o que você quer que será sacrificado. Não vai rolar, não vai acontecer. E muitos querem o sonho, mas querem de graça. E as promessas de Deus não são de graça. Se você não se sacrificar pelo que quer, vai sacrificar o que quer. Jonatas não desistiu, e apesar dos sacrifícios, não desista também, conclua a sua missão. A segunda rocha era a Sené. Cada vez que Jonatas pisava naquela rocha, porque ela era escorregadia, havia o perigo deles caírem. Eles estavam subindo uma montanha, e agora estavam tendo que passar por essa segunda rocha que era extremamente escorregadia. Havia o perigo de caírem dali, de morrerem naquela queda. Ou seja, a primeira pedra significa o preço, o sacrifício que você terá que fazer pelos seus objetivos. A segunda pedra significa os riscos que você precisará correr para chegar lá. Tudo é possível, mas temos que correr riscos para vencer. Tudo na vida tem riscos. Casamento tem riscos, né? Pastor Júnior e pastora Érica, que estão agora tomando conta dos casais de forma excelente. Tem riscos de se casar. E você descobre esses riscos logo no primeiro ano, não é verdade? Primeiro ano é algo assim muito interessante no casamento, porque a namorada deixa de ser tão bonita, o marido deixa de ser tão cheiroso. Você começa a olhar para o lado e descobrir que as coisas são diferentes. As mulheres principalmente. As mulheres quando casam, elas entendem, e na mente delas, no coração delas, elas se veem assim paradas e vindo ver aquele príncipe encantado montado naquele cavalo branco, não é? No primeiro ano de casamento elas descobrem que casaram foi com um cavalo. Não no meu caso, claro. Há riscos no casamento, queridos. Há riscos em tudo, há risco nos negócios. Você pode estar tentando montar um negócio, há riscos, pode não dar certo, pode não rolar, pode não acontecer, há riscos. Mas precisa continuar tentando, precisa passar por isso. Há riscos na carreira. Você pode ter formado, pode estar montando um escritório, um consultório, e vai ver que vai precisar de muita paciência, de muita luta, muita guerra para vencer. Mas muitos param porque há sofrimento, muitos param porque há riscos. Tudo o que é importante tem doses de risco envolvido. Mas o interessante é, preste atenção, não se arriscar é o maior risco de todos. Não se arriscar é o maior de todos os riscos. Então caia de cabeça, se arrisque, meça bem os riscos e entre com fé nessa questão. A missão é possível, mas todos temos que dar passos de fé. Não chegaremos a lugar algum sem dar passos de fé. E dar passos de fé significa que você não pode ficar onde está. Significa que você não pode ficar parado na situação na qual você se encontra. Já percebeu que os barcos, eles estão em plena segurança quando estão ancorados no porto? Pouquíssimo perigo existe ali. Quase nenhum risco. Os aviões estão seguros quando estão estacionados no pátio dos aeroportos. Eles estão seguros. E tem muita gente, muito crente, que pensa que é avião e pensa que é barco. Para ficar seguro ele fica parado, só esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer, não vai chegar a lugar nenhum.
Porque você, como um avião, você foi feito para voar e não para ficar no chão. O avião só chega à completude do seu propósito quando está voando. Um barco só sai da letargia e cumpre o seu propósito quando ele está navegando nos mares. E você só cumprirá o teu propósito quando você estiver crendo, lutando, agindo, correndo para realizar aquilo que Deus colocou no teu coração. Você não foi feito para ficar parado. Você está seguro no porto, mas Deus não te chamou para ficar parado no porto. É tempo de buscar mais. É tempo de buscar mais. E se existe uma coisa que nós todos precisamos buscar nesse momento tão grave da nossa história, da história desse país, da história do mundo, porque se você não percebe, mas tudo que está acontecendo aqui que está acontecendo lá fora primeiro. As coisas estão ficando esquisitas mesmo. Se você não conhece Apocalipse, eu vou lhe dizer, Apocalipse está se cumprindo diante dos nossos olhos. Vai chegar o momento que você não vai ter liberdade para ser crente. Vai chegar o momento que você não vai ter liberdade para andar com uma Bíblia na mão. Vai chegar um momento que você não vai ter liberdade para estar dentro de um prédio assim, reunido como igreja. Isso está escrito na palavra de Deus. Vai ser morto por isso, vai ser preso por isso. E vocês não estão percebendo um contexto se formando? Não percebem que por toda essa ideologia que estão pregando por aí, vai chegar o momento que vão descobrir que a fonte de toda homofobia, por exemplo, de todo discurso de ódio é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a narrativa que se cria. E vai chegar um momento que esse livro vai ser colocado como se fosse um livro de ódio e não de amor. E assim que as coisas vão acontecer, se tem uma coisa que nós precisamos fazer é buscar a Deus. Buscar Deus de fato, parar de brincar de religião, parar de brincar de ser crentinho e ser um filho de Deus e buscar Deus de fato, a pessoa de Deus, conhecer a Deus de fato, porque é isso que vai nos manter de pé quando as coisas estiverem piores do que estão. Aqueles que não conhecerem a Deus, eles vão abandonar o barco na mesma hora, desistir do projeto, do propósito no mesmo instante, porque vai ser difícil, porque haverá riscos. Você está preparado? Você está preparado? Jonatas estava. Havia riscos, havia perigos, mas ele resolveu enfrentar a situação que se lhe apresentava. É tempo de buscar mais a Deus, é tempo de fazer mais, é tempo de cumprir a nossa missão, mas para isso nós precisamos nos arriscar, dar passos de fé. Jonatas, ele se arriscou a fazer aquilo que ninguém havia feito. E uma das partes mais interessantes da nossa cultura, e foi citada aqui por George, e eu sempre cito isso, é que nós, semente, nós fazemos aquilo que ninguém está fazendo, para alcançar aqueles que ninguém está alcançando. Isso é fantástico. É fantástico. Ontem nós fizemos o primeiro impulso da igreja. Eu não gostei, eu confesso. Eu não gostei da programação. Eu não senti que a programação foi atraente, foi impactante. Nós vamos mudar isso. Mas nós fizemos o primeiro e havia aqui 52 pessoas convidadas. Entende? Nós tiramos os pés do chão e demos um passo. Nós cremos, nós visualizamos o poder de Deus para salvar, para alcançar, e demos um passo. Não estamos parados, nós estamos tentando, nós estamos crendo que Deus realmente quer salvar as pessoas e estamos agindo sobre essa fé. O segundo impulso, vamos marcar, e vai ser completamente diferente do primeiro, porque nós vamos modificar todas as partes que não achamos interessantes. Mas você, olhe bem para mim o que eu vou lhe dizer, você vai presenciar, você vai fazer parte de algo simples,
mas maravilhoso, que Deus vai usar para salvar muitas pessoas mesmo, nesta cidade. Simples, barato, mas maravilhoso. Você crê? Crê não. Você não estava aqui ontem. Vamos parar de conversa, amém? Vamos parar de conversa. Isso é coisa de crente. Vamos falar de ser filho de Deus? Você crê mesmo? Vou lhe dar uma chance, esteja aqui no próximo. Tire o pé do chão, saia dessa letargia, saia dessa passividade, saia desse não sei, e comece a declarar aquilo que Deus sabe, amém? No segundo impulso, eu quero ver essa igreja toda envolvida, porque a nossa força está na nossa unidade, amém? Quero só ver. Quero só ver. Vamos mudar também a inscrição, porque erramos numa coisa, querendo simplificar, nós erramos. Quem se inscrever, e vai ser muito barato a inscrição, vai inscrever a si e ao seu convidado, como era no EPC. Porque é interessante que as pessoas estejam interagindo com os seus convidados aqui, estejam comendo com os seus convidados aqui, estejam introduzindo os seus convidados aqui no seio da igreja. Isso é comunhão, e isso atrai, isso faz a pessoa ser amada. Eu vou contar com você aqui no segundo? Vou contar? Quero só ver. Depois do segundo impulso, quando eu vier pregar aqui de novo, eu vou fazer uma pergunta. Se você mentir, já sabe. A mentira é a única coisa que o diabo é pai. Ele anda de mãozinha dada com ela. Amém? Voltando à mensagem. Jonatas se arriscou para fazer o que ninguém estava fazendo. Por isso, Deus lhe deu aquilo que todos queriam ter, a vitória. Mas Deus deu a ele. Deus deu a ele porque ele se mexeu. A falta de fé e o conformismo vão dizer para você: não suba, não vá, não tente, não lute. É muito doloroso. A falta de fé dirá isso. O medo vai dizer: não suba, é muito perigoso. Mas Deus sempre vai lhe dizer, Deus sempre vai colocar isso no teu coração: vá, não temas, eu sou contigo. Amém? Eu vou parar por aqui, tinha mais coisas a falar, porque eu quero dar um testemunho. Eu tenho a ideia de fazer uma empresa há anos, eu até tentei começar e não tinha os recursos, não havia como fazer. E esse ano eu comecei. Eu tinha um carro que era cara a prestação dele, faz 10,9 com um litro de gasolina, então para mim é um consumo alto. E eu troquei esse carro, minha filha teve o Caleb, e aí ela precisava de um carro maior, e aí sentamos, conversamos, eu fiquei com o carro dela, que era um Mobi, e eles ficaram com o meu. Então trocamos, e agora eu pago mais barato a prestação do carro, eu consumo menos gasolina, e isso me deu uma sobra para iniciar a empresa. Aí eu comprei uma coisa meio artesanal e comecei a fazer, muito trabalhoso mesmo. E comecei a inserir no mercado esse produto, que é um produto caro, porque a matéria-prima é cara. E o fato é que eu comecei a vender, e outras pessoas estão vendendo para mim, e eu tive que desistir de continuar fazendo da forma que eu fazia. E agora eu tenho recursos para comprar uma máquina que eu já comprei, para que eu possa produzir mais, sem cortar meus dedos. A máquina custa R$5.000.
Sabe quem vai pagar? Trabalho, o produto. Vai pagar e ainda vou ganhar dinheiro. É só um testemunho para lhe dizer, porque um dia eu disse aqui que eu ainda ia dar um exemplo de empreendedorismo, além do fato de que eu comecei essa igreja. Por isso eu quero te animar hoje. Tem sacrifícios a serem feitos para você realizar alguma coisa. Há riscos, sempre haverá riscos. Mas Deus quer. Entenda isso, Deus quer que você prospere, que você alcance, que você realize, que você faça, que você cresça. Deus quer isso. Mas tem que ter iniciativa. Amém? Vamos ficar de pé.
mãos para realizar a sua missão. Você precisa olhar ao redor e ver o que você dispõe. Jonatas, ele tinha a força, a vida, ele tinha a saúde, ele tinha o seu escudeiro e ele tinha Deus. E ele resolveu usar estas coisas para chegar ao seu objetivo. Ele creu nisso, ele creu no que ele tinha em mãos e na força de Deus para ajudá-lo. E ele foi e Deus deu a vitória. Você tem tudo isso também. Você tem vida, saúde, vitalidade, força. Você tem Deus. O que te falta para começar, para dar os primeiros passos, para realizar os teus sonhos, os teus projetos? Porque você, se é que isso está acontecendo, você ainda não deu o primeiro passo. Porque você ainda não se moveu em fé nessa direção da faculdade que você quer fazer, de ser o profissional que você quer ser, de comprar a casa que você quer comprar. Não há nada impossível. Nada é impossível, nada. E a Bíblia diz nada, nada significa exatamente isso. Nada é impossível. É uma questão de opinião. Muda a tua opinião sobre as coisas. Começa a pensar como Deus pensa sobre você mesmo. Começa a pensar como Deus pensa sobre aquilo que Ele colocou no teu coração para você alcançar. E se mova em fé, dê o primeiro passo, crendo nele, apegado a Ele. A semente de fé tem um povo vivo, cheio de recursos, cheio de dons, talentos. Temos esse auditório, temos toda essa estrutura que Deus nos deu. E nós queremos alcançar as vidas, nós precisamos levar o Evangelho às pessoas. É uma ordem de Deus, é uma comissão de Deus, é uma missão dada por Deus. Então vamos pegar tudo isso, vamos usar tudo isso para alcançar essas pessoas, usando a nossa iniciativa, a nossa criatividade, usando a nossa persistência, a nossa perseverança. Por que não? Por que não fazer? Por que não alcançar? Por que não crer nisso? Deus quer que isso aconteça. E Ele nos vai ajudar, Ele vai colocar a sua mão poderosa para que essa igreja seja uma das maiores igrejas desse estado, não para a nossa glória, porque isso não leva a nada, mas para a glória do Pai. Ele quer a sua casa cheia, Ele quer ver as vidas transformadas, os casamentos sendo cuidados, sarados. Ele quer ver jovens que não estejam se perdendo nas drogas, nas idiotices desse mundo. Ele quer ver jovens que estejam ligados a Ele para serem bons pais de família, bons gestores daquilo que Deus lhes tem entregado às mãos. Por que não fazer? Apenas por passividade, apenas por preguiça, apenas por falta de fé? Não! Vamos nos mover, vamos andar para frente, vamos ver Deus fazer milagres, amém? Vamos ver Deus fazer você chegar aonde você deseja chegar. Vamos fazer essa igreja chegar aonde o coração de Deus quer que ela chegue. Vamos fazer esse bairro inteiro conhecer Jesus, amém? O segundo impulso está chegando. Eu quero ver você como seu convidado aqui, amém? Amém. Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo.
ao Senhor hoje todos os sonhos e projetos que foram lembrados durante essa palavra, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor entregou nas mãos dessas pessoas, lhes plantou no coração, e que durante a palavra o Teu Espírito mesmo trouxe a lembrança. Nós queremos consagrar ao Senhor isso, Pai, e te dizer: se conosco, nos ajuda, nos ensina, nos move, Senhor, em fé, para que cada uma dessas coisas, mesmo que pareçam impossíveis, possam se tornar testemunhos palpáveis nas nossas mãos, em nome de Jesus. E que a Tua bênção, a Tua graça, que as Tuas misericórdias se renovem sobre nós amanhã de novo, quando nós acordarmos e olharmos para o céu, o sol brilhando sobre as nossas cabeças, trazendo a Tua glória sobre nós, que traz o crescimento, a vida. E nós nos lembremos que é mais uma oportunidade de fazer a Tua vontade, fazer o Teu nome conhecido e alcançar os nossos objetivos, em nome de Jesus. E que o Senhor faça prosperar, multiplicar e faça superabundar sobre o Teu povo a Tua provisão, a Tua proteção, a Tua graça e o Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos em paz, que Deus nos abençoe.